Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu queria falar sobre um tema que, bom, muita gente deixa passar ao largo. E não que seja lá um tema, digamos assim, de grande importância, porém é um segredo que é revelado aqui. É um segredo que, apesar de público, as pessoas se deixam passar ao largo. Certo, mas basicamente o que é o segredo? Eu não vou ficar falando que o segredo é o segredo. Não, é que simplesmente toda a causa ambiental, ou seja, de salvar o planeta, as criancinhas, né? As criancinhas nem tanto, mas salvar os planetas, falam de microplásticos e tudo mais, tem o objetivo de salvar a humanidade, certo? E vocês podem me perguntar, como assim? Bom, uma coisa que não nos contam na escola, porque eu não sei, mas enfim, é o seguinte: houveram quatro extinções em massa, como eu direi assim. E dessas quatro, a única que a gente conhece, a gente já ouviu falar nas mídias e por aí vai, é a dos dinossauros, certo? Que eram a espécie dominante, basicamente a espécie dominante eram os dinossauros e eles foram extintos aí, tem meteoro e por aí vai. Enfim, não vou entrar em pormenores. E agora, né, a quinta que pode ser seria a dos seres humanos. Então, quando você vê esse negócio de causa ambiental e tudo mais, é o que é para dar uma, não vou dizer maior longevidade para a humanidade, porque afinal a gente não sabe como vai acabar, além da humanidade ter sido bem dinâmica, no sentido de sobreviver. Perfeito? Porém, é isso. O ambientalismo ele é uma causa humana. Quando você pensa, falam de microplásticos, eles usam também como referência a toxicidade que os plásticos têm. Por exemplo, a gente pensa que ele é só o petróleo, mas não, colocam-se aditivos como corantes, e por aí vai. Afinal, existem diversos tipos de plástico. É que nem o mesmo vinil que se faz o cano de PVC é o vinil que se faz o disco de vinil, né? Obviamente. Então, assim, bom, vou ficar pormenorizando, mas quando falam de microplásticos no mar, até encontrados no peito, no coração e por aí vai, no cérebro, tudo isso é o que é para pensar no ser humano. Então, assim, basicamente o segredo do ambientalismo, das causas ambientais e por aí vai, é o que? É em tese salvar a humanidade da extinção, certo? E nisso, como se diz, você pode até colocar coisas como, por exemplo, a ideia de salvar a humanidade de si mesmas, ou o alarmismo que os cientistas fazem, certo? Bom, não vou entrar em pormenores quanto a isso, mas basicamente tenham em mente que a causa ambiental é uma causa humana, certo? É uma causa da humanidade principalmente. Salvar, por exemplo, as borboletas do Afeganistão, né? Não tem tanto a ver quanto salvar a quantidade de seres humanos. É, certo? E assim, antes de mais nada, falam, por exemplo, que vai acabar petróleo, vai acabar recursos minerais, só que assim, a gente descobriu como tornar minas, digamos assim, que seriam extintas, não seriam economicamente viáveis,
Enfim, voltando a extrair mais, nós nos tornamos produtivos de minas, digamos assim, de regiões, de garimpos, né, que são improdutivos. É que nem, por exemplo, para você ver, a gente deixa ouro enterrado, como a região onde era Serra Pelada ainda tem ouro. Só que para uma grande empresa capitalista, assim, com ações numa bolsa, ir lá garimpar não vale a pena. Mas só voltando ao assunto, é disso que eu estou falando. E que não tá tão fora, é, é isso que eu quero, aonde eu quero chegar. Então, assim, não tem a ver com salvar as borboletas pelas borboletas. Tem a ver como isso vai afetar o ser humano, a humanidade em si. Perfeito? Então, tenham em mente sempre que quando você vê alguém, e até misturar Greta Thunberg, né, um exemplo disso, que ela começou falando do ambientalismo, aquele rotário, eu não sei o contexto dessa frase, mas se tornou icônica, né? E entre outros ativistas, enfim, que eles colocam, agora ela colocou, recentemente ela colocou o ativismo ambiental. Perdão, ativismo ambiental não, mas o ativismo palestino, certo? Que é o que? É basicamente juntar outra causa humana, certo? E se você for ver que as greves que ela fazia pelo clima, qual é o objetivo dela? Voltar para a escola, certo? Ela ficava sexta-feira, enquanto todo mundo aproveitava para gazetear, né? Ela não, ela encheu o saco dos parlamentares suecos. Eu acho que eu não, se fosse no Brasil, ela ia dar com a cara na porta. Mas enfim, isso é outro contexto. Eu só quero dizer isso. Um segredo sobre a causa ambiental é que é para salvar a humanidade. É algo, como eu disse, para nós nos preocuparmos? Não. Primeiro porque assim, esse conceito de humanidade a gente, que ser humano você quer salvar, eu digo? Uma pessoa que pode ficar com um ar cheio de monóxido de carbono, o planeta com a temperatura média 70 graus, só que ela vai viver daqui a 250 anos, ou você? Entendeu? E como eu disse anteriormente, nós estamos há mais de 250 anos com a Revolução Industrial jogando monóxido de carbono, entre outros gases, é claro, na atmosfera. Então o impacto obviamente tem. É como os microplásticos. Antes de ter a baquelita que fez esse telefone, por exemplo, que também é o tipo de plástico, esse telefone, por exemplo, tem 70 anos. Então imagine só descartando plásticos em larga escala pelo planeta inteiro. Então isso realmente também tem que ter os seus efeitos. E bom, boa parte disso também tem a ver com a imprevisibilidade, tá? Porque como eu disse, assim como essa humanidade que nós estamos tentando salvar, a gente não sabe se vai ser, por exemplo, os betas, né, que nasceram no início de 2025, ou sei lá, os de russo, do cirílico russo, porque eles já usaram todos os dicionários há 250 anos daqui em diante. Não saberemos. Mas o que eu quero dizer basicamente é isso. Alguém está pensando nesse ser humano quando falam em meio ambiente. Você pode pensar, meio ambiente é o mato, meio ambiente é o lobo-guará, meio ambiente é a plantinha, é a Amazônia, sei lá, não interessa, mas ninguém, por exemplo, fala, ou melhor, até falou porque eu vi,
Teve um documentário da MTV, por exemplo, falando que o Canadá está devastando uma floresta unicamente, por exemplo, para tirar petróleo da areia. É, tem uma floresta no Canadá, que é a floresta de taiga, né, que pega praticamente todo o norte do planeta. Lembrando que o planeta já teve unido, né, num continente só, enfim. E bom, como se tornou financeiramente interessante tirar lá, o petróleo está misturado na terra, na areia, o governo canadense permitiu sair derrubando a árvore, uma floresta inteira para tirar esse petróleo. Então lembre-se, não estou denunciando nenhuma hipocrisia, nada, mas é sempre uma causa humana e às vezes financeira. Obrigado e tente ser feliz.